Então, nesse segundo vídeo, nós vamos começar a tarefa da página 240, tá? Relacionada ao que a gente estudou sobre os critérios de divisibilidade, tá? Os critérios de 2, 3, 5 e 10, que foram os números que a gente estudou, que tem essas certas dicas, que aí a gente pode saber se o número é divisível por ele ou não, tá? Então, relembrando as dicas. Divisibilidade por 2. Todo número que for par, que tiver o algarismo da unidade par, ele é divisível por 2, certo? Isso. Divisibilidade por 3. Quando a gente soma os algarismos, se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, esse número ele é divisível por 3, certo? Certo. Divisibilidade por 5. Todo número que é finalizado, que lá na casa da unidade tem o número 0 e o número 5, ele é divisível por 5, certo? Divisibilidade por 10. Todo número finalizado em 0, ele é divisível por 10. Agatha Vitória, tá prestando atenção no que eu tô falando? Tá ouvindo? Tá. Todo número que ele é finalizado em 0, ele é divisível por 10. Ele pode ser dividido por 10. Então, vamos lá. A tarefa da página 240, número 1. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Vou lá para a página 240 agora. Assinale a resposta correta. Se o número sim ou não, ele é divisível, tá? Vamos lá, vou perguntar para um de cada vez. Começando por Agatha Vitória. Agatha Vitória, o número 728, ele é divisível por 2, sim ou não? Não. Agatha Vitória disse não. Alguém discorda? Sim. Sofia Sim. discorda. A José Alexandre discorda. Por que que vocês discordam? Errado. Porque o número termina com 8 no final. Porque termina com 8 no final e 8 é um número par. Agatha, eu pedi para você prestar atenção na explicação, Agatha. Tá vendo o que aconteceu? Eu falei, preste atenção na explicação, né? Então, ó, número 728, ele é divisível sim por 2. Por quê? Porque, ó, finaliza com 8. 8 é um número par ou ímpar? par. Par, se finaliza com número par, ele é divisível por 2. José Alexandre, 506, ele é divisível por 3? Sim, porque termina... Não. Ó, preste atenção. O critério de divisibilidade do 3 não é finalizar. Primeiro a gente tem que somar os algarismos. 5 mais 0. 5 mais 0. 5. Ah, mas é 5. 5 mais 6. 11. 11. 11 é divisível por 3? A gente pode pegar o 11 e dividir por 3 e dar o resultado exato? Não. Então, 506 é divisível por 3? Não. Não é divisível por 3. Mesmo tendo, professor, esses 6 no final, né? Mesmo tendo 6 no final, não é critério de divisibilidade, porque o critério de divisibilidade do 3 é o seguinte: você tem que somar todos os algarismos, e se a soma der um resultado que é divisível por 3, aí o número é divisível por 3. Agora, se a soma der um resultado que não é divisível por 3, aí o número não é divisível por 3. Entenderam? Sim. Agatha Vitória, parece que hoje está navegando no espaço sideral. Entendeu, Agatha Vitória? Eu acho que isso tudo é sono. Vamos lá. C, Sofia agora. 211, ele é divisível por 5? Não. Por quê? Tá certo. Por quê? Porque ele não termina com 0 no final. Ou E nem com 5. 5. Muito bem. Ele não é divisível pelo 5, porque ele não termina nem com 0, nem com 5. Olha só, quantas contas de divisão, quantos resultados de divisão a gente está sabendo, sem nem precisar fazer a divisão, só usando os critérios de divisibilidade. Então, vamos lá. Agora eu tenho o número 620, e essa vai para a Agatha Vitória.
620, Agatha Vitória, é divisível por 10? Sim ou não? Sim. Por que, Agatha Porque Vitória? termina em 0. Termina em 0. Todo número que termina em 0, que tem o 0 lá na casinha da unidade, ele pode ser divisível por 10. Muito bem, Agatha Vitória. Essa regra eu vi que você entendeu, que você lembrou. Vamos lá. 300, agora é José Alexandre. 343 é divisível por 2? José Alexandre. Letra C, né, professor? 343 é divisível por 2? Uhum. 343 dividido por 2. Sim ou não, José Alexandre? Deixa ele falar. Não entendi. Sim, não, professor? 343 é divisível por 2? Essa eu sei. Não, Sim ou não? porque ele no final tá 3, então não é número par. Ah, isso aí, ó. Você acha que você estava pensando no critério de divisibilidade do 3, não do é? 3. Mas não, eu estou perguntando se é divisível por 2, viu? Finalizou Não, com 3 na unidade, ele não é divisível porque não é um número par. Não. Isso. Próxima pergunta, Sofia. 294 é divisível por 3? Vamos fazer a soma. 2 mais 9... 11. 11 mais 4... 15. 15 é divisível por 3? Sim. Sim, então 294 é divisível por 3? Sim. Sim. Tô vendo que vocês entenderam bem esse conteúdo. Não é legal? Sim. Sim, toda vez assim. É assim, né? É assim, professor. É mais ou menos, né? É matemática, né, professor? Não, mas é legal sim. Se a gente prestar atenção no que está fazendo, o conteúdo fica legal. Vamos Meu lá. Deus. Agatha Vitória. 975 é divisível por 10? Não. Por quê? Porque termina em 5. Ô, gente, mas não termina em 5? Mas você tá certo, eu só estou brincando com você. Não é divisível por 10. Porque para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. Não, marca aí, não. Agora, José Alexandre. 320 é divisível por 5? Sim, porque termina no número 0. Ou Finaliza a casa da unidade com o número 0. Parece que Sofia só está pegando os mais difíceis. Sofia, 458 é divisível por 3? Vamos somar. 4 mais 5? 9. 9. 9 mais 8? Vamos, Sofia. 17. 9 mais 8 é quanto? 17. 17. 17 é divisível por 3? Não. Não, lá na tabuada do 3 a gente não tem o 17. Não pode ser divisível. Então, 458 é divisível por 3, Sofia? Não. Não. 458 não é divisível por 3. Agatha. Eu queria que a Agatha pegasse uma difícil dessa. Estava esperando esse momento. Não, Agatha, acho que eu já sei. 999 é divisível por 3? O último número é 9, que tem na tabuada, então Não, mas o critério de divisibilidade do 3 não é conferir o último número. É somar os 3 números e ver se o resultado vai dar um número divisível. Vamos lá. 9 mais 9 dá quanto? 9 mais 9 dá 18. 18. 18 mais 9 dá quanto? 27. 27. 27, Agatha Vitória, é divisível por 3? É. Porque na tabuada de 3 a gente tem o 27. Então, 999 vai ser divisível por 3? Uhum. Sim. Você tinha acertado sua resposta, mas o método que você pensou estava incorreto. Tá certo? Mas agora a gente fazendo viu que realmente 999 é divisível por 3. Tá? Podemos ir para o número 2? Sim ou não? Sim.
Eu quero ver quem é que consegue. Eu quero ver quem é que consegue me dizer, com as suas próprias palavras, sem olhar no livro, o que são números primos. Não é o filho do meu tio, não, viu? Nem da minha tia. Não. Eu posso dizer? José Alexandre pode dizer. São números que são divididos por ele e o próprio número. Isso mesmo, são números que podem Ele tá ser vendo. divididos, que pode ter como divisores ele e o próprio número. Mas José Alexandre, na aula passada de matemática, que foi só eu e ele já tinha dito isso para mim, a gente já tinha estudado isso. Agora dê 5 exemplos de números primos. 5 exemplos de números primos. 3, 3, tá certo. 5, 5, 11, 11, 10. 10, 2, 2, 1, 1 não é primo, porque ele só tem um divisor. 0. 0 Ah, não, não, 0 pode ser dividido para outro. infinitamente. 0 tem divisores infinitos. 6. 6, ele tem, ó, divisores 2, 3, 1 e ele mesmo. Não pode. 10, 10 tem divisores 2, 5, 1 e ele mesmo. Não pode. 7. 7. Olha lá. 5 exemplos de números primos que só podem ter podem ter dois divisores, ele mesmo e o número 1. São 2, 3, 5, 7 e 11, tá? E a definição do que é um número primo. São números naturais que possuem somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Dúvida nessa aí? Não. Não. Tem certeza? Sim. Número 3. Escreva nos espaços abaixo 4 números primos maiores que 11. Não quero ninguém copiando agora. Ninguém copiando agora, porque vai ter tempo para fazer depois. A gente tem que prestar atenção na tarefa. Número 3. Sim. Escreva nos espaços abaixo 4 números primos maiores que 11. Lembrando, número primo é aquele que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, o número 11, vamos continuar. O número 12, ele pode ser considerado um número primo? José Alexandre disse que não. Por quê? Porque ele tem divisor. Além do 1 e dele mesmo. O 3 é divisor, o 4 é divisor, o 6 é divisor, o 2 é divisor. O número 12 tem um monte de divisores. Isso caiu na prova de vocês, quando que eu pedi para vocês dividirem o 12 pela metade, pela terça parte, pela quarta parte e pela sexta parte. Lembram dessa questão? Sim. Vamos lá. O número 13, ele pode ser considerado um número primo? 13? Sim. Não. Pode? Pode, ele só tem como divisores ele mesmo e o número 1. Então, escrevam aí, 13. Primeiro número é 13. É maior do que 11. Ai. O número 14, a gente pode considerar que ele é um número primo? Vamos pensar. Não, que ele é tanto divisível por 1, 2... Por 7, não é? Que é E pelo vezes 14. 2. 14 não pode. O número 15, ele pode ser considerado um número primo? Não, Por quê? porque ele tanto pode ser dividido por 1 como por ele mesmo, mas também tem Exato. O 5, 5. o 3, não é? O número 16, ele pode ser um número primo? Número 16? Pode. Não, ele também é Não. divisível por 2. Ele é divisível por 2, ele é divisível por 4, ele é divisível por 8. Então, não pode ser um número primo. O número 17 Pode. pode ser considerado?
Pode. Pode, Sofia, muito bem. Ele só pode ser divisível, ele só tem como divisores o número 1 e o próprio número 17. Escrevam aí, 17. O número 18 pode ser considerado um número primo? Número 18? Não, porque ele é dividido, ele é divisível por 2. Por 2, por 9, não é? Por 9, por 6, por 3. Então, ele não pode ser considerado um número primo. Número 19, ele pode ser considerado um número primo? Sim ou 19? não? Pode, 19. sim. Por que, José Alexandre? Porque ele não é divisível. Só nenhum- por 1 e por ele mesmo. Só por 1 e por ele mesmo. Então, escrevam aí, terceiro número, 19. Vamos lá, número 20. Pode ser um número primo? Não, porque ele é divisível por 2, por 10, Por 2, por por 4. 10, por 4, por 5. Não pode ser considerado. O número 21 pode ser considerado um número primo? 21. Sofia disse que não. Correto, Sofia. Na tabuada de 3 aparece o 21. Na tabuada de 7 aparece o 21. Ele pode ser divisível por 1, por ele mesmo, então não pode. Número 22. Ele é um número primo? Número 22, não, que ele é divisível tanto por 2 como por 6. Não, por 6 não. Não. Ah, não, por 6. Mas ele não é um número primo, porque ó, além dele e do número 1, ele também pode ser dividido por 2. Certo? Verdade. Então não pode, não é. Número 23 é um número primo? Sim. Sofia disse que sim. Vocês concordam? 23? Sim. Sim, o número 23 é um número primo. Ele só pode ser dividido por 1. Ele só pode ter como divisor o número 1 e ele mesmo. Então, os números que a gente vai preencher aí é 23, 13, 17 e 19. São 13, números 17, primos 19, 23. maiores que 11. Isso. Exato. Dúvida? Eu já sei a próxima. Sofia, você já sabe a próxima? Uhum. Ó, então o que a gente tem que fazer? Ligar o 420 à sua decomposição em fatores primos. Ou seja, qual dessas multiplicações aí, dessas várias multiplicações, vai ter como resultado o número 420? Sofia disse que já sabe. Qual é, Sofia? É a terceira. É a terceira. Vamos para o quadro para a gente descobrir? Bora. Vamos lá. Vamos fazer no quadro. Eu vou fazer logo a terceira. Eu vou fazer logo a terceira porque foi a que Sofia falou, tá? Mas se não for, a gente tenta outra. Combinado? Certo. Então vamos lá. Na terceira nós temos 2 vezes 2, que é quanto? 4. Gente, vocês estão reparando que isso aí é uma expressão numérica? Sim. Que a gente já estudou no trimestre passado? Sim. Então, ó, é só ir resolvendo um número depois do outro. Então, 2 vezes 2... Peraí, deixa eu montar a expressão numérica. 2 vezes 2 vezes quanto? Vezes 3. Vão rir da minha letra não, tá? Tá, Gata Vitória? Você tá rindo da minha letra? Vezes 3 vezes quanto? 3 vezes 5. Vezes 5 5 vezes 7. 7. vezes 7. Vamos lá. 2 vezes 2. Quem é que me diz o resultado dessa? 4. 4. 4 vezes 3. Quem é que me diz o resultado dessa? 7. 4 vezes 3 é 7? Pera aí, deixa eu pegar a tabuada. peraí. Para eu ver qual é a tabuada que a Sofia tá olhando. 12. 12. 12, gente. Agora vamos abaixar o vezes 5. 12 vezes
5. 12 vezes 5 dá quanto? Alguém sabe me dizer? 60. 60, muito bem. E para finalizar, 60 vezes 7. Deixa eu armar a multiplicação. 60. Vezes 7 dá 420. Por que, José Alexandre, você fez tão rápido assim? Não me deixou nem armar a multiplicação. Vixe Maria. É porque é fácil. 7 vezes 0. Falei, era. 7 vezes 0, 7. 6 vezes 7 é quanto, gente? 42. 42. Dá resultado 400 e... Falei! Sofia fez a conta e acertou na mosca. Resultado aí dessa Acertou na música. Essa questão aí é a terceira. Daí eu fiz de cabeça. Fez de cabeça, Sofia? Aham, eu tô vendo sua cara de quem fez de cabeça. Eu fiz sim. Vou ficar até calado, viu? Eu Mas vamos lá, tá certo. É a terceira expressão numérica. Sim. Eu fiz logo. Deixa eu tirar. 420. Viu? Falei, Vamos pro último. ganhei. Pinte os quadros em que as informações apresentadas são verdadeiras. Primeira informação. Verdadeiro ou falso? O número 9 é um número primo? Não, Por quê? porque ele pode ser dividido por 3. Então é falso. Não vamos pintar esse quadro, não. Não, Segundo o quadro de verde, os números primos possuem mais de 2 divisores. Verdadeiro ou falso? verdadeiro? Ah, ele tem mais de 2 divisores? Não, Não, número primo não. O número primo só tem como divisor ele mesmo e o número 1. Não tem mais do que 2. Então é falso. Também não vai pintar esse quadro. não. O em azul agora. O número 1 só possui um divisor, que é ele mesmo. Verdadeiro ou falso? Não, que ele pode... É verdadeiro. Ó, não confundam ele possuir só um divisor com ele ser divisor dos outros números. É diferente. Ele só possui um divisor, que é ele mesmo. É verdadeiro isso. Mas ele pode ser divisor de todos os outros números. Aí é uma informação diferente. Tá certo? Então não pode ficar? Pode pintar, é verdadeiro. Esse a gente vai pintar. Façam um X aí para vocês saberem que vocês vão pintar depois. Próxima. O número 0 possui infinitos divisores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O número 0 possui infinitos divisores. Sim. O número 7 não é um número primo. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o número tem lá na questão lá em cima. Na questão lá em cima já vem dizendo que o número 7, né, a gente respondeu que ele era um número primo. Então é falso, não vai pintar. Para finalizar, o número 13 só possui 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Lá em cima a gente disse que ele era um número primo. Isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Pode pintar esse último aí também. O número Nossa, ficou 3 verdadeiros e 3 falsos. Isso, então vai ficar como verdadeiro. Isso é o quê? Um losango? Um hexágono? Um hexágono. Um hexágono. São 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono azul, o hexágono vermelho e o hexágono amarelo. Vocês vão pintar. Certo? Eu não pintei, professor, eu não pintei da mesma cor, não. Tem nada não. Não tem problema não. O importante é que esteja pintado. Gente, diga aí pra mim quem é que tá com dúvida em alguma coisa. Eu nada, Não. é muito fácil o conteúdo do programa. A Agatha Vitória tá até passando álcool em gel nas mãos. Não tá com dúvida não, né? Sim ou não, gente? Não. Não? Então vou encerrar essa reunião de agora. Desculpa, essa gravação. A reunião ainda não vou encerrar. Eu quero falar com vocês rapidinho. Mas a gravação eu estou encerrando agora dessa aula de critérios de divisibilidade. José Alexandre, fale bem rápido. Critérios de divisibilidade.
Critérios de divisibilidade. Agatha Vitória, bem rápido. Critérios de Critério divisibilidade. de divisibilidade. Sofia, Divisibilidade. critérios de divisibilidade. Divisibilidade. Vai, Sofia. Critério de divisibilidade. Divisibilidade, não é? Então, vou encerrar essa gravação e não saiam não que eu quero falar com vocês.